Maria sentiu o peso do envelope na mesa, como se aquele papel amarelado carregasse não só um pedaço de verdade, mas um abismo inteiro prestes a engoli-la. O silêncio voltou, denso e sufocante, e o brilho do jasmim no jardim parecia agora um fogo que queimava a pele, revelando feridas que ela nem sabia que tinha. O milionário, com a face desfeita, recuou um passo, a máscara de impassibilidade rachando em 1000 pedaços. Por um instante, Maria viu algo que jamais esperava. Medo, medo puro, cru, que escorria pelos olhos dele como uma tempestade silenciosa. Ela, que sempre se sentira invisível, agora era testemunha de uma fragilidade que a assustava quase tanto quanto a traição. A mulher, a verdadeira mãe, respirava fundo, tentando segurar a fúria que ameaçava explodir. Mas foi Maria quem quebrou o silêncio, a voz saindo trêmula, quase um sussurro que carregava o peso de uma vida inteira de dor. E eu? Onde eu entro nessa história? O olhar da mulher se voltou para ela, e por um segundo, Maria achou que encontraria desprezo ou rancor. Mas não. Havia algo diferente ali, um reconhecimento, uma dor compartilhada que atravessava o tempo e as mentiras. Você salvou o que eu pensei estar perdido, disse a mulher, com uma voz que parecia partir, ao meio, mas não é só isso. Tem algo que você precisa saber. Antes que pudesse continuar, o milionário deu um passo à frente, a voz baixa, quase um rosnado. Chega de mentiras, Maria. Você nunca foi só a empregada aqui. O coração dela pulou uma batida, um frio que se espalhou como gelo pelo corpo. Ele puxou uma gaveta do escritório, tirando de dentro um pequeno porta-retratos empoeirado. Virou na direção de Maria, os olhos como lâminas. Você é minha filha. O mundo parou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Um abismo de silêncio e incredulidade. Maria olhou para o rosto no porta-retratos. Uma mulher que ela nunca tinha visto, mas que de alguma forma sentiu que conhecia. A mesma mulher que anos atrás desaparecera sem deixar vestígios. A mãe que ela achava ter perdido para sempre. Você mentiu para mim, sussurrou Maria, a voz quebrando. Eu cresci achando que era só uma empregada, uma sombra, nesta casa que não me queria. O homem assentiu, os olhos cheios de uma culpa que parecia corroer sua alma. Foi para te proteger. Para proteger você e ele. Mas agora não dá mais para esconder. A mulher, a verdadeira mãe do menino, olhou para Maria com uma mistura de tristeza e esperança. Somos todas peças de um mesmo quebra-cabeça, Maria. Peças que foram separadas por segredos que deveriam ter morrido junto com o passado. O jasmim no jardim parecia agora um grito, um chamado para enfrentar o que estava enterrado sob as aparências. Maria sentiu a dor se transformar em algo novo. Uma chama incandescente que queimava o medo e a dúvida. Mas antes que pudesse processar tudo, o telefone tocou, cortando o ar como um disparo. O milionário atendeu, o rosto mudando de cor conforme ouvia. Não pode ser, murmurou, os olhos arregalados. Maria e a mulher se entreolharam, o silêncio agora carregado de um presságio ainda mais sombrio. O que aconteceu? Perguntou. Maria, a voz trêmula. Ele desligou, a expressão dura como pedra. Tem alguém vindo, alguém que vai mudar tudo o que vocês acham que sabem sobre essa casa. E sobre vocês. O jasmim continuava a exalar seu perfume, mas agora era um aviso. A tempestade estava chegando, e com ela a verdade que poderia destruir tudo, ou libertar o que restava. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, a noite engolindo, a mansão e seus segredos. A luta, afinal, estava só começando, e o pior ainda estava por vir. Maria sentiu o peso daquela frase como um golpe que atravessava o peito. Alguém que vai mudar tudo. O ar parecia se tornar mais espesso,
Cada respiração, um esforço, como se o próprio tempo estivesse se arrastando para revelar o próximo capítulo de um pesadelo sem fim. Ela queria correr, fugir daquele labirinto de mentiras, mas as pernas tremiam e a cabeça girava num turbilhão de dúvidas. O som dos pneus, rangendo no portão de ferro, ecoou pela propriedade, um estrondo que fez o coração dela saltar. O milionário se levantou, os dedos trêmulos enquanto trancava a gaveta e guardava o porta-retratos. A mulher, a verdadeira mãe do menino, prendeu a respiração, os olhos fixos na porta que se abria lentamente. Mas o que entrou não era quem Maria esperava. Era um homem alto, vestido com um terno escuro que parecia absorver a luz e um sorriso que não alcançava os olhos. Seus passos eram firmes, decididos, e a aura que emanava era de alguém que carregava o poder de derrubar impérios com um simples gesto. Ele olhou para Maria, para o milionário, para a mulher, e falou com uma voz que cortava o silêncio como uma lâmina afiada. Boa noite, eu sou Rafael, e vocês não sabem o que estão prestes a descobrir. Maria sentiu o sangue congelar. Rafael? Aquele nome parecia arrancar memórias que ela não sabia que tinha, pedaços de um passado enterrado, sob camadas de dor e abandono. Ele caminhou até o centro da sala. Tirou do bolso um envelope grosso, selado com um lacre vermelho. Dentro deste envelope está a verdade que vai virar a vida de vocês do avesso. Continuou ele, com um olhar que parecia perfurar a alma. De cada um ali, o milionário engoliu em seco, a expressão endurecendo. A mulher deu um passo atrás, o rosto pálido como um fantasma. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O frio da madeira parecia mais cortante, como se o próprio casarão conspirasse para desmoronar. Rafael abriu o envelope com calma, puxando de dentro uma série de documentos, fotos e um pendrive. Ele jogou tudo sobre a mesa, o barulho dos papéis caindo parecia um trovão. Vocês acham que sabem quem são? Que sabem quem são seus filhos, suas famílias? Disse ele, olhando diretamente para Maria. Pois saibam, a menina que vocês chamam de empregada não é só filha do milionário. Ela é a chave para um segredo que pode destruir tudo. Maria caminhava pelo imenso casarão como se fosse uma sombra que ninguém notava, mas que carregava o peso do mundo nas mãos calejadas. Suas mãos, gastas pelo tempo e pelo esforço, eram suas únicas armaduras naquele universo de luxo que parecia ao mesmo tempo céu e inferno. O cheiro do cera no chão misturava-se com o frio do madeirado polido que roçava sua pele como um lembrete constante de que ali ela era intrusa e serva. O velho cabo da vassoura, encostado no canto da cozinha, era seu único companheiro silencioso, testemunha muda de dias intermináveis e noites vazias. Naquele fim de tarde, o sol se punha devagar, tingindo o céu com tons de fogo e mel, enquanto o ar se adensava com o perfume do jasmim que crescia no jardim. O silêncio se quebrava de repente com um splash, um som que rasgou a calma frágil como uma ferida que não cicatriza. Maria congelou. O coração disparou, uma batida seca e urgente que parecia gritar dentro do peito. Sem pensar, como se fosse um reflexo de vida ou morte, ela correu, tirou o avental e mergulhou na piscina grandiosa, a água fria cortando sua pele como uma prece desesperada. Ela sentiu o corpo do menino, pesado e inerte, afundando no fundo daquele espelho líquido. Suas mãos firmes agarraram-no, puxando-o para a superfície, cada abraçada uma luta contra o silêncio que ameaçava engoli-los. Quando finalmente o trouxe à margem, ele arfava, olhos arregalados, vida voltando aos poucos. Mas o que deveria ser um momento de alívio se transformou em gelo que penetrou até os ossos. O olhar do milionário, o pai do garoto, queimava com uma chama que Maria não conseguia decifrar. Era algo que não cabia em palavras.
Uma mistura de incredulidade, decepção, talvez até traição. O brilho nos olhos dele era um punhal invisível, cortando o ar pesado que se formou entre eles. Maria, encharcada e tremendo, sentiu o medo subir pela garganta, um nó que apertava a alma e sufocava a esperança. Por que salvar uma vida trazia tanta escuridão? Por que o gesto que deveria unir afastava? A superfície da piscina ondulava, refletindo um mundo quebrado, onde a esperança e o desespero nadavam juntos, entrelaçados e inseparáveis. O cheiro do jasmim agora parecia mais denso, quase sufocante, como se carregasse o peso das perguntas que ninguém ousava fazer. Maria ficou ali, sozinha com o eco daquela reação fria, com o silêncio que gritava entre as paredes douradas da mansão. O que viria depois? Que sombra se escondia atrás daquele olhar? A resposta não estava em lugar algum, apenas o vazio que se alastrava, um convite cruel para continuar a enfrentar o desconhecido. E assim, com o coração ainda pulsando forte, Maria percebeu que aquela ferida, a que não cicatrizava, era só o começo. A noite caía, e junto dela o mistério se aprofundava, deixando no ar uma pergunta que queimava mais que o sol poente. O que viria depois? Maria saiu da piscina com o corpo pesado, a água escorrendo pela pele como se levasse embora um pouco do peso que carregava. Mas a sensação de alívio foi curta, um sopro que se perdeu no ar denso da mansão. O olhar do homem rico, aquele olhar que não se encaixava em nenhuma emoção conhecida, continuava atravessando-a como uma lâmina invisível. Ela queria fugir, desaparecer naquele jardim onde o jasmim exalava seu perfume doce e sufocante. Mas seus pés pareciam presos ao chão frio, como se a própria casa a segurasse. O silêncio voltou, mas não o silêncio de antes. Era um silêncio carregado, pesado, como se cada sombra guardasse um segredo que não podia ser revelado. Maria sentiu o coração apertar, uma dor que se espalhava do peito até a ponta dos dedos, um nó que parecia querer arrancá-la dali. Foi quando a voz dele, baixa e cortante, quebrou o ar como um trovão inesperado. Maria, você sabe o que isso significa? Perguntou sem desviar o olhar. Ela balançou a cabeça, a garganta seca demais para responder. O que significava? Que o menino quase morrera? Que ela era apenas uma empregada? Que tudo aquilo era um jogo cruel em que ela não passava de uma peça descartável? Foi então que, no instante em que pensava que nada mais poderia surpreendê-la, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, elegante, mas com os olhos vermelhos de quem chorara até a exaustão. O choque que Maria sentiu foi como um soco no estômago. Aquela mulher era a mãe do menino, mas não era a esposa do milionário. Era alguém que Maria jamais imaginara ver ali. Você mentiu para mim, disse a mulher, a voz trêmula, mas cheia de uma fúria contida. Eu sou a verdadeira mãe dele. O ar congelou. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, o mundo desmoronar em pedaços, que cortavam como vidro. A mulher avançou, puxando um envelope do bolso, jogando-o sobre a mesa com um estrondo. Aqui está o que você não queria que ninguém soubesse, continuou, encarando o homem. O teste de DNA. Ele é meu filho, não seu, o milionário. Ficou pálido, a máscara de controle desmoronando em segundos. Maria, encharcada, com o coração batendo forte demais, mal conseguia respirar. Tudo o que acreditava, tudo o que pensava saber sobre aquela casa, sobre aquele homem, sobre aquele menino, desabou num instante. A mulher virou-se para Maria, os olhos cheios de uma tristeza que parecia atravessar o tempo e o espaço. Você salvou a vida dele e por isso eu te agradeço. Mas saiba, aqui dentro nada é o que parece. Nem mesmo você. Maria sentiu um frio que não vinha do vento ou da água, mas de dentro, uma sombra que se instalava no fundo da alma. O que mais estava escondido naquela mansão?
Que outras verdades dolorosas esperavam para emergir? O jasmim continuava a exalar seu perfume intenso, mas agora parecia um aviso, um presságio. Maria sabia que depois daquela noite nada jamais seria igual. O mistério que a cercava se tornara um labirinto sem saída, onde cada passo podia ser o último. E enquanto a noite engolia a luz do dia, Maria percebeu que a verdadeira luta estava só começando e que talvez a pior traição ainda estivesse por vir. Maria sentiu o coração quase parar. A chave? Ela? O que Rafael queria dizer? Antes que pudesse perguntar, ele conectou o pendrive ao computador e a tela acendeu, mostrando imagens que arrancaram dela um grito preso na garganta. Fotos antigas, vídeos, documentos oficiais. Maria viu sua própria mãe, mas não como lembrava. Uma mulher diferente, jovem, cercada por rostos que nunca tinha visto. E então, a verdade que rasgou sua alma. Sua mãe não desaparecera por acaso. Ela fora vítima de uma conspiração dentro daquela família, uma trama que envolvia traição, poder e uma herança que ninguém queria dividir. Mas o choque maior veio quando Rafael apertou um botão e a tela mostrou um exame de sangue recente, comparando o DNA de Maria com o do milionário e com o dele próprio. A revelação caiu como uma bomba. Eu sou seu pai biológico. Maria sentiu o chão sumir de vez. O homem que ela achava ser seu inimigo, seu carrasco, não passava de uma peça no jogo de Rafael. Um homem que manipulava vidas, que escondia segredos sob camadas de mentiras e que agora se apresentava como o verdadeiro patriarca daquela história. O silêncio se fez absoluto, pesado demais para ser quebrado. Maria olhou para o milionário, para a mulher, para Rafael. E tudo o que ela sabia, tudo o que acreditava, desmoronava em ruínas. O jasmim no jardim parecia agora um grito desesperado, uma última súplica antes do abismo. Maria sentiu uma dor que se espalhava, uma ferida que se aprofundava, mas também uma estranha sensação de libertação. Porque no meio daquele caos, uma nova verdade surgia, e com ela uma nova luta, uma nova esperança. Mas quem era Rafael realmente e até onde iria para controlar o destino daquela família? A noite engolia a mansão e Maria sabia que, a partir daquele momento, nada jamais seria o mesmo. A verdadeira batalha começava agora e o preço da verdade poderia ser maior do que ela jamais imaginara. Maria permaneceu imóvel, o corpo tomado por uma mistura de choque e incredulidade, enquanto Rafael recolhia os papéis da mesa com uma calma assustadora. A respiração dela estava presa, como se o ar tivesse se tornado um inimigo invisível, sufocante. Aquele homem, com um sorriso que não alcançava os olhos, tinha acabado de rasgar a última camada de sua existência, deixando exposta uma ferida que doía mais do que qualquer abandono ou traição já haviam feito. O milionário, que até então parecia um monstro impenetrável, agora parecia um personagem secundário em um jogo muito maior. Maria sentiu um nó apertar a garganta, uma mistura de raiva e confusão que a fazia querer gritar, mas a voz se negava a sair. Rafael se virou para ela, os olhos frios como aço, e disse: "Você merece saber tudo, Maria. Não só sobre seu sangue, mas sobre o que sua mãe realmente fez e sobre o que você está destinada a fazer." Antes que alguém pudesse responder, a porta do escritório se abriu com violência. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar sombrio, entrou com passos firmes. Seu rosto carregava o peso de décadas de segredos, e sua presença parecia carregar uma tempestade prestes a explodir. "Rafael, chega", disse ele com voz grave, mas cheia de autoridade. "Você está brincando com fogo. Essa menina não. É só uma chave. Ela é a última peça de um quebra-cabeça que pode destruir tudo o que construímos."
Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Aquele homem era o avô que ela nunca conhecera, o patriarca oculto que governava as sombras daquela família. Ele se aproximou, olhando diretamente para ela, e a voz quebrou o silêncio com uma revelação que parecia arrancar o ar do quarto. Maria, você não é filha de nenhum deles. Você foi criada para ser a herdeira de uma mentira. Sua mãe não era quem dizia ser. Ela era uma agente infiltrada, enviada para destruir esta família por dentro. O mundo de Maria desabou em um silêncio mortal. Cada palavra era um golpe que atravessava a alma, uma traição tão profunda que fazia o sangue congelar. A mulher que ela pensava ser sua mãe, a mulher que ela via nas fotos e amava em sua memória, era, na verdade, uma inimiga mortal. Por que você me contou? Isso, Maria conseguiu sussurrar, a voz trêmula. Porque você precisa escolher seu lado, respondeu o avô, a voz carregada de uma urgência sombria. Você é a última esperança e a maior ameaça desta família. E agora o tempo está acabando. Rafael sorriu novamente, mas dessa vez era um sorriso que não escondia nada. Ele se aproximou de Maria e, com um gesto lento, entregou-lhe um pequeno chaveiro antigo, com um símbolo que ela não reconhecia, mas que parecia pulsar com uma energia própria. Essa chave abre mais do que portas, disse ele. Abre o caminho para a verdade. Mas cuidado, nem toda a verdade liberta. Algumas aprisionam para sempre. Maria segurou o chaveiro, sentindo o metal frio contra a palma da mão, como se ele fosse um fragmento de seu destino. Lá fora, o jasmim continuava a exalar seu perfume intenso, agora carregado de uma promessa. Amarga. Ela olhou para os rostos ao seu redor, o homem que ela achava ser seu pai, a mulher que se dizia mãe, o estranho Rafael e o avô sombrio. E percebeu que não havia mais certezas. Apenas um labirinto de mentiras e escolhas impossíveis. O relógio na parede marcou a meia-noite, e com o tic-tac que parecia ecoar dentro do peito, Maria soube que a partir daquele momento sua vida seria uma batalha entre sombras e luz, entre passado e futuro. Mas a pergunta que queimava mais que qualquer ferida era uma só: quem era ela, afinal? E quem escolheria ser quando todas as máscaras caíssem? Maria apertou o chaveiro com tanta força que os dedos começaram a doer, o metal frio se tornando quase um grilhão invisível em sua mão. O relógio marcava a meia-noite, mas para ela o tempo parecia ter parado, congelado naquele instante, em que a verdade se desfez em 1000 pedaços cortantes. O avô, o homem que até então era apenas uma sombra distante, agora estava ali, tão real e ameaçador quanto o silêncio que se instalava na sala. A respiração de Maria estava pesada, e cada inspiração um esforço, como se o ar tivesse se transformado em chumbo. Ela sentia o peso de todas as mentiras, de todas as traições, como se fossem correntes que a prendiam a um destino que não escolhera. Rafael, com seu sorriso frio, observava cada movimento, como um predador que já conhecia o desfecho antes, mesmo do jogo começar. Foi então que a porta do escritório se abriu mais uma vez, desta vez com um estrondo que fez o coração de Maria quase parar. Um homem jovem entrou, a expressão carregada de urgência e medo. Ele era estranho, mas havia algo familiar na maneira como olhava para ela, um reconhecimento que atravessava o tempo e o sangue. Maria, disse ele, a voz embargada, você precisa ouvir isso. Eu sou seu irmão. O silêncio explodiu como um trovão. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés de novo, mas dessa vez não foi o medo que a dominou, e sim uma confusão tão profunda que parecia dilacerar sua alma. Um irmão. Como? Por quê? Quem era aquele homem que aparecia do nada para jogar mais gasolina no fogo que já consumia sua vida? Antes que pudesse responder, ele tirou do bolso um envelope, semelhante ao que Rafael havia mostrado.
mas com uma marca diferente, um selo antigo e desgastado. Ele jogou o envelope na mesa com um gesto desesperado. "Isso é para você", disse ele, olhando diretamente nos olhos de Maria. "É a verdade que eles tentaram esconder. Sobre nossa mãe, sobre você, sobre tudo." Maria hesitou, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas e o que viu foi uma série de documentos, cartas e fotos que desafiavam tudo o que ela acreditava. Havia provas de que sua mãe não era uma agente infiltrada, mas sim uma vítima. Uma mulher que tentou proteger a família de um segredo ainda mais sombrio. Mas o que realmente a fez engolir em seco foi uma carta, escrita com uma caligrafia delicada que terminava com uma frase que parecia um grito silencioso. "Maria, se você está lendo isso, é porque o perigo está mais perto do que imagina. Confie em ninguém, nem mesmo naqueles que dizem ser sua família. A verdade que carregamos é uma maldição, e a única forma de sobreviver é descobrir quem realmente somos, antes que seja tarde demais." O olhar do jovem irmão se encheu de lágrimas e ele sussurrou: "Eles mentiram para todos nós, mas eu estou aqui para ajudar você a descobrir a verdade, juntos." Maria sentiu uma dor que queimava, uma ferida que se abria mais fundo, mas também uma faísca de esperança, uma promessa de que, mesmo no meio da escuridão, ainda havia uma luz. Mas aquela luz vinha acompanhada de um medo que não a deixava respirar. Quem eram eles? E o que exatamente estava por trás daquela maldição que sua mãe mencionara? O jasmim no jardim parecia agora um lamento, uma canção triste que ecoava pelo casarão. Maria olhou para os rostos ao seu redor. O milionário, a mulher que dizia ser mãe, Rafael, o avô e seu irmão, e percebeu que, mais do que nunca, estava cercada por máscaras e sombras. E no fundo do peito, a pergunta que queimava como brasa viva: quem, afinal, ela podia realmente chamar de família? E quem estava disposto a matar para que a verdade nunca viesse à tona? Maria encarou o irmão com olhos que ardiam em silêncio, tentando encaixar as peças que se moviam rápido demais para sua mente cansada. A carta da mãe, as mentiras, as traições, tudo se embaralhava num turbilhão que ameaçava engolir o pouco que restava de sua sanidade. O jasmim lá fora parecia chorar junto com ela, suas flores murchando sob o peso da noite que se adensava. Rafael, o avô, o milionário, a mulher que dizia ser mãe, todos observavam, esperando, calculando. O ar parecia carregado de eletricidade, uma tensão que fazia o sangue gelar. Maria sentiu o coração disparar, um tambor frenético que anunciava a chegada de algo que não podia controlar. De repente, o silêncio foi rasgado por um clique metálico. Todos se viraram para a porta do escritório, onde uma arma reluziu sob a luz fraca. O jovem irmão, com os olhos marejados, ergueu a arma, a mão tremendo como se segurasse não só o metal, mas o peso de uma decisão impossível. "Eu não vim para brigar", disse ele, a voz embargada, "mas para proteger você, para proteger o que resta da nossa família." Maria sentiu o ar fugir, um nó apertando a garganta, enquanto as lágrimas ameaçavam cair. O avô deu um passo à frente, a expressão endurecida, mas antes que pudesse falar, o irmão disparou. O som ecoou como um trovão e o impacto foi devastador. O milionário caiu no chão, uma mancha vermelha se espalhando pelo tapete caro. O brilho do jasmim lá fora, agora um farol sombrio que iluminava a queda de um império. A mulher que dizia ser mãe gritou, o rosto tomado pelo desespero, enquanto Rafael se jogava para o lado, olhos arregalados. Maria sentiu o corpo congelar, o choque se espalhando como fogo frio. O irmão abaixou a arma, o olhar perdido, e sussurrou: "Eu não queria."
mas eles iam nos destruir. A mansão, que até então era um palco de segredos e mentiras, transformou-se num campo de batalha onde a verdade e a traição se misturavam, em sangue e silêncio. Maria percebeu que naquele instante tudo o que ela acreditava estar seguro desmoronava, e que talvez a pior parte ainda estivesse por vir. O jasmim no jardim, agora murchando sob a lua, parecia um grito silencioso. A guerra dentro daquela família estava longe de acabar. E Maria, com o coração em pedaços, soube que a única coisa certa era que nada jamais seria igual. Quem seriam os próximos a cair? E que segredos ainda se escondiam nas sombras daquela casa que era, ao mesmo tempo, seu céu e seu inferno? Maria sentiu o peso da arma na mão do irmão, como se fosse um punhal cravado no próprio coração. O tapete manchado de sangue parecia sugar o ar da sala, e o silêncio que se seguiu ao disparo era mais pesado que chumbo, um manto de morte que cobria tudo. Ela queria gritar, correr, fazer o tempo voltar, mas o corpo parecia preso, congelado. Naquele instante que queimava a alma, Rafael, o avô, a mulher que dizia ser mãe, todos estavam ali, imóveis, como estátuas de um drama que ultrapassava a compreensão. O jasmim lá fora, antes um perfume doce e sufocante, agora exalava um cheiro estranho, quase metálico, que parecia misturar-se ao sangue derramado, transformando o jardim em um campo de guerra silencioso. Foi quando, no meio daquele caos, um som diferente cortou a atenção. O toque insistente do celular de Maria. Ela hesitou, a mão tremendo, mas acabou atendendo. Do outro lado da linha, uma voz feminina, calma e fria, falou com uma clareza que cortava como navalha. Maria, você não sabe o que fez. O que acaba de acontecer não é o fim, é só o começo. Você foi escolhida e agora está presa, numa teia que vai além da sua família, além da sua vida. O coração de Maria apertou, a respiração falhou. A voz continuou, revelando algo que fez o chão desaparecer sob seus pés. Você não é filha de ninguém aqui, nem do milionário, nem do Rafael, nem do homem que você chama de irmão. Você é parte de um experimento, um projeto secreto que mistura ciência e poder, criado para gerar a herdeira perfeita, uma arma viva, sem passado, sem raízes, programada para destruir tudo que ameaçar essa família. Maria sentiu o mundo girar, a dor se transformando em um fogo que queimava por dentro. A máscara de filha, de irmã, de empregada, tudo desmoronava diante daquela revelação brutal. Sua mãe não desapareceu, continuou a voz, porque ela sabia demais. Ela tentou salvar você, mas foi silenciada. E agora, eles querem recuperar o que é deles. Antes que Maria pudesse responder, a ligação caiu, deixando um silêncio que parecia gritar. Ela olhou para os rostos ao seu redor. O irmão, o avô, Rafael, a mulher que dizia ser mãe, todos agora pareciam peças de um jogo sinistro, marionetes de uma verdade que ultrapassava o que ela podia suportar. O chaveiro frio em sua mão parecia pulsar, não mais como um objeto, mas como um símbolo da prisão invisível em que estava presa. O jasmim no jardim, sob a luz da lua, parecia murchar ainda mais, como se a própria natureza lamentasse a perda da inocência. Maria sentiu uma lágrima escorrer, misturando-se ao sangue no tapete, enquanto uma pergunta ardia dentro dela. Mais feroz que qualquer dor, quem afinal era ela? E quem, naquele labirinto de sombras, estava disposto a matá-la para que a verdade jamais viesse à tona? A noite engolia a mansão, e Maria sabia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. O jogo mudara, e o preço da liberdade seria mais alto do que ela jamais imaginara. Maria permaneceu imóvel, o coração batendo numa frequência que parecia querer quebrar as costelas. O peso daquela ligação, daquela voz fria e impiedosa, era como um veneno que se espalhava pelo corpo, congelando cada fibra de sua existência. O sangue no tapete parecia pulsar em sintonia com o medo que a dominava,
E o jasmim lá fora, outrora símbolo de esperança, agora exalava um perfume que cheirava a fim de mundo. Ela olhou para os rostos ao redor. O irmão, o avô, Rafael, a mulher que dizia ser mãe, e percebeu que todos, sem exceção, carregavam máscaras que começaram a rachar, revelando fissuras profundas. Mas antes que pudesse ordenar seus pensamentos, a porta do escritório se abriu novamente, desta vez com uma presença que fez o ar gelar. Era uma mulher, alta, vestida com um sobretudo preto que parecia absorver a luz, e um olhar que não admitia contestação. Seus passos eram firmes, o salto ecoando como um tambor de guerra no piso de madeira. Ela parou no centro da sala, encarando Maria com uma intensidade que queimava. Maria Oliveira! A voz dela era um sussurro que cortava como navalha. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é e vim buscar o que me pertence. Maria sentiu o chão abrir sob seus pés. A mulher retirou o capuz, revelando um rosto que Maria reconheceu instantaneamente, não por fotos, não por histórias, mas por algo enterrado tão fundo que doía lembrar. Era sua mãe. Não a mulher que ela conhecera, nem a que fora apresentada como mãe, mas a verdadeira, a mãe que supostamente estava morta, desaparecida, silenciada. Mãe? A palavra saiu como um gemido, um misto de incredulidade e esperança. A mulher sorriu, mas era um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso que carregava a sombra de 1000 noites sem dormir. Eu não morri, Maria. Fui obrigada a desaparecer para te proteger, disse ela, a voz embargada. Mas agora não posso mais te esconder da verdade. Você não é um experimento nem uma arma. Você é a última peça de um plano muito maior, o que eles nunca quiseram que você soubesse. Maria sentiu a respiração falhar, o coração apertar como se alguém o esmagasse com mãos invisíveis. A mãe continuou, revelando segredos que rasgavam o tecido da realidade. Eu fui parte de uma resistência dentro dessa família, uma luta contra aqueles que queriam usar você como um peão para controlar o poder. Rafael, seu verdadeiro pai, não é quem diz ser. Ele é um traidor, um manipulador que matou para tomar o controle. O homem que você chamou de avô? Ele é o líder de uma organização sombria que governa nas sombras, e eles querem te usar para seus próprios fins. O mundo de Maria virou de cabeça para baixo. Cada palavra era um golpe, cada revelação uma facada que abria feridas que ela nem sabia que existiam. Mas por que agora? Por que aparecer agora? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Porque eles sabem que você está acordando, que está pronta para lutar. E porque desta vez não vou deixar que te tirem de mim, respondeu a mãe, estendendo a mão. Maria hesitou, o medo e a esperança travando uma batalha feroz dentro dela. O jasmim no jardim parecia murchar, como se a própria natureza sentisse o peso daquela escolha. E então, no instante em que seus dedos quase tocaram os da mãe, o celular de Maria vibrou novamente. Ela olhou para a tela e a mensagem que apareceu fez seu sangue gelar. Eles sabem onde você está. Não confie em ninguém. A verdadeira traição está mais perto do que imagina. O olhar de Maria se voltou para a mãe, para o irmão, para Rafael, para o avô, e a certeza que a dominou foi cruel e absoluta. Ninguém ali era quem dizia ser. A guerra não era apenas por poder ou segredos, era por sua alma. E no silêncio que se seguiu, Maria percebeu que o jogo que aprendia era muito mais profundo do que ela podia suportar. A verdadeira batalha não era pelo passado, mas pelo futuro. E para sobreviver, teria que escolher em quem confiar, ou se arriscar a perder tudo, inclusive a si mesma. Maria sentiu o peso da mensagem como uma lâmina fria cravada no peito. A mão que tremia quase deixou o celular cair, e o jasmim no jardim parecia murchar ainda mais, como se a própria natureza chorasse por ela.
O silêncio na sala era um punhal que cortava a alma, e os olhares que antes buscavam respostas agora se enredavam em desconfiança e medo. A mãe, a verdadeira, estendeu a mão novamente, mas Maria hesitou, o coração dividido entre a esperança e o abismo. Foi quando, de repente, o chão sob seus pés pareceu rachar, um estalo seco, seguido de um ruído metálico vindo do corredor. Todos se viraram, o ar congelando em expectativa. Antes que alguém pudesse reagir, a porta do escritório foi arrombada com violência. 2 homens vestidos de preto, com rostos cobertos por máscaras, invadiram o ambiente. Um deles apontou uma arma para Maria. O outro agarrou a mãe com força, puxando-a para trás. Acabou o jogo, disse o homem que segurava a arma, a voz rouca e sem emoção. Vocês não sabem o que mexeram. Maria tentou se mover, mas o corpo parecia feito de chumbo. A mãe, com os olhos cheios de lágrimas, lançou-lhe um último olhar desesperado antes de ser arrastada para fora da sala. Maria! Gritou a mãe, a voz quebrando. Confie em você mesma. A verdade está dentro de você, não neles. O som da porta se fechando foi um golpe final. Maria ficou ali, paralisada, o coração pulsando como um tambor de guerra. Rafael, o avô, o irmão, todos estavam imóveis, como se a invasão tivesse congelado o tempo. Mas então Rafael sorriu. Um sorriso cruel, que não alcançava os olhos, um sorriso que fez Maria sentir um calafrio que subia pela espinha. Vocês acham que essa é a pior parte? Disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Isso aqui é só o começo da limpeza. Maria olhou para o chaveiro em sua mão, sentindo o metal frio como um lembrete cruel de que estava presa numa teia que não tinha saída. O jasmim no jardim parecia murchar sob a lua, as flores caindo como pétalas de um destino que se desmanchava. Ela sentiu o medo crescer, uma sombra que engolia a esperança, mas também uma chama que queimava por dentro. A chama da luta, da resistência, da busca por uma verdade que poderia libertá-la ou destruí-la. E enquanto a noite engolia a mansão, Maria soube que o jogo havia mudado para sempre. Porque, no fundo, a maior traição não estava nas mentiras que contaram, mas na verdade que ela ainda não conhecia. A verdade que Rafael, o homem que dizia ser seu pai, escondia por trás daquele sorriso de gelo. E então, no silêncio que ficou, uma última dúvida cortou como uma faca. E se Maria não fosse a peça mais importante daquele tabuleiro, mas apenas o peão que eles estavam dispostos a sacrificar para vencer? Maria sentiu o peso do chaveiro apertado contra a palma da mão, o frio do metal se infiltrando como um aviso silencioso. O silêncio na mansão era um manto pesado, sufocante, e a noite parecia engolir cada suspiro, cada olhar desconfiado. Rafael, o avô, o irmão, a mãe verdadeira, todos ali, sombras que se moviam com segredos tão profundos que quase podiam engolir o mundo. Ela tentou juntar os pedaços, montar o quebra-cabeça que a vida insistia em embaralhar, mas a sensação era a de estar presa numa teia que se apertava a cada passo. O jasmim no jardim, que parecia chorar com ela, exalava um perfume que agora cheirava a aviso, a perigo iminente. Foi então que, no meio daquele caos, o telefone de Rafael vibrou. Ele pegou o aparelho com um olhar que misturava impaciência e medo, e atendeu com voz baixa. Sim, entendi, está feito. Maria sentiu um calafrio que atravessou a espinha. O que estava feito? Que plano sombrio se desenrolava ali, nas sombras daquela casa que era seu céu e seu inferno? Antes que pudesse perguntar, a luz da sala piscou e se apagou, mergulhando tudo numa escuridão absoluta. O silêncio que se seguiu foi cortado por um som que fez o sangue de Maria gelar. Um choro de bebê, frágil e desesperado, vindo do corredor. Ela se levantou, o coração em um ritmo frenético, guiada por aquele som que parecia rasgar o véu da noite.
quando alcançou a porta. Uma sombra se moveu rápido e uma voz sussurrou: Maria, você precisa ver isso. A luz voltou. E no meio da sala, uma caixa antiga estava aberta, revelando um bebê enrolado em panos brancos, olhos azuis como o céu de inverno. Maria sentiu o peito apertar, um nó que parecia querer arrancar seu coração. O bebê era real, vivo, mas o que ele fazia ali? Quem o deixara? Rafael se aproximou, o rosto sombrio, e disse com uma frieza que cortava: Ela é a verdadeira herdeira. A única que pode garantir o futuro desta família. Maria olhou para o bebê, e a verdade que se formava era um golpe que a deixou sem fôlego. Aquele bebê não era só uma criança. Era a peça que faltava, o segredo que ninguém ousava revelar, o elo perdido entre passado e futuro. Mas então, a voz da mãe verdadeira ecoou, firme e urgente: Não se engane, Maria. Essa criança não é o futuro, é a maldição. O ar pareceu congelar. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés, e a mansão inteira se transformou num palco onde o destino se escrevia em sangue e silêncio. E no meio daquela tempestade, uma última revelação despontou, cruel e devastadora. O bebê nos braços de Rafael não era filho de ninguém ali. Era o fruto de uma traição ainda mais profunda, um segredo que poderia destruir tudo, até mesmo a própria Maria. O jasmim no jardim murchava, as flores caindo como pétalas de um destino que se desmanchava. Maria sentiu a dor se transformar em fogo, uma ferida que queimava até o fundo da alma, porque no fim das contas, a maior mentira não era sobre quem ela era sobre quem ela deveria proteger. E quem, no silêncio da noite, já estava condenado a morrer. Maria ficou parada, o bebê nos braços, o peso daquela verdade esmagando seu peito. O silêncio da mansão parecia um grito preso, e o jasmim no jardim, agora quase sem vida, exalava um perfume triste, como se soubesse que nada mais seria igual. Os olhos dela se encontraram com os de Rafael, que segurava o olhar com um sorriso frio, como se já soubesse que aquela noite mudaria tudo para sempre. A mãe verdadeira avançou, a voz firme cortando o ar pesado. Essa criança é a maldição que eles tentaram esconder. Não é só um bebê, Maria. É o símbolo da guerra que destruiu nossa família. Você precisa decidir, proteger essa inocência ou deixar que o ciclo de mentiras continue. Maria sentiu o coração apertar, um nó que parecia querer arrancar sua alma. Ela olhou para o bebê, tão pequeno, tão frágil, e depois para os rostos ao seu redor, o irmão, o avô, Rafael, a mulher que dizia ser mãe, todos presos em uma teia de segredos e traições. O relógio bateu 1h da manhã e com o som, Maria tomou uma decisão que queimava mais que o próprio medo. Eu não vou deixar que essa criança pague pelo que fizeram, disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Vamos acabar com essa guerra, juntos. Rafael riu, um som frio, cheio de desprezo. Ingênua. Você acha que pode controlar o que já está em movimento? Está apenas começando, Maria, mas a mãe verdadeira sorriu, um brilho de esperança nos olhos cansados. É a única chance que temos. Se não lutarmos agora, tudo estará perdido. Maria sentiu a chama da luta crescer dentro dela, uma força que vinha do fundo do peito, da dor, do amor e da esperança. O jasmim no jardim parecia florescer de novo, uma luz tênue que anunciava que mesmo na escuridão ainda havia caminho. Ela sabia que a estrada seria longa, cheia de perigos e traições, mas também que não estava mais sozinha. O bebê nos braços era mais que um segredo, era um novo começo. E enquanto a noite engolia a mansão, Maria olhou para o horizonte onde o sol começava a nascer, prometendo que, apesar de tudo, a verdade e a justiça ainda podiam vencer. Mas uma última dúvida pairava no ar, silenciosa e cortante.
Quem, afinal, estaria disposto a pagar o preço final para que essa nova história pudesse existir? Se você chegou até aqui, sabe que essa história não é para qualquer um. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga que vai explodir sua mente. Smash o like agora para mostrar que você está com a gente nessa batalha. E não pare por aí. Encha os comentários com suas teorias, seus palpites, seus gritos. Queremos sentir a sua energia. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Não espere mais um segundo para espalhar essa verdade. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Vem com a gente, porque o jogo está só começando.